Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de Natal que é pura magia. É um conto especial sobre duas grandes amigas, a Bettina e a Luísa, que acabam descobrindo um segredo super antigo que só pode ser revelado por um sentimento muito, mas muito verdadeiro. Então, vamos lá. Imagina só a cena. A Bettina e a Luísa, sabe como são melhores amigas, né? Grudadas. Elas estão lá, super concentradas no trabalho da escola, e a sala toda tá com aquele climinha de Natal, com as luzinhas piscando. E aí, do nada, a estrela lá no topo da árvore de Natal dá uma piscada diferente. Uma luzinha dourada começa a flutuar na direção delas, dançando no ar. Elas nem imaginavam, mas ali estava começando tudo. E é aqui que a gente descobre uma coisa incrível sobre a Luísa. Ela tem um dom, assim, muito especial. Ela consegue ouvir pensamentos felizes. E sim, até os pensamentos de uma luzinha mágica. Ela fecha os olhos e sente isso. Ela percebe que a luz está pensando em abrir um caminho. Fica claro que aquela luzinha não era uma luz qualquer, né? E não é que o que a Luísa sentiu aconteceu mesmo? Num piscar de olhos, aquela luz dourada cresce e envolve as duas num tipo de abraço quentinho e super brilhante. E aí, puf, elas somem, simplesmente desaparecem. Fica só a árvore de Natal piscando na sala. A aventura tinha começado de verdade. E para onde elas foram? Ninguém sabia. De repente, elas aparecem aterrissando de levinho num lugar que, nossa, parecia um sonho. Na frente delas tinha uma porta. Mas não era uma porta qualquer. Era uma porta gigantesca, linda de morrer. A madeira era tão antiga que parecia que contava história, sabe? As guirlandas brilhavam sozinhas e os sininhos dourados tocavam uma música bem suave. E bem no meio da porta, uma estrela que brilhava pulsando com a magia do Natal. Só que tinha um problema. A porta estava trancada, bem trancada. E ali no chão tinha uma placa de pedra bem antiga com uma inscrição. Era o grande desafio delas. Para abrir aquela porta não adiantava ter força nem ser a pessoa mais inteligente do mundo. A chave era outra coisa, uma coisa bem mais profunda. A placa dizia exatamente isso. Só se abre com alegria verdadeira. E aí, começa o quebra-cabeça. O que é alegria verdadeira? Como é que se demonstra para uma porta mágica e super antiga que a sua alegria é de verdade? Essa era a pergunta que elas precisavam responder. E a busca por essa resposta estava só começando. Bom, o que elas fizeram primeiro? O óbvio, claro. Tentaram de tudo. Abriram aquele sorrisão, sabe, de orelha a orelha. Começaram a cantar músicas de Natal a plenos pulmões. A Bettina até arriscou uma dancinha toda atrapalhada. Elas estavam se esforçando muito para parecer que estavam felizes. E o resultado? Nada. Absolutamente nada. A porta nem se mexeu. Ficou lá, paradona, em silêncio. E foi bem nesse momento de frustração que a Bettina se deu conta de uma coisa. Ela pensou, a gente tá forçando, a gente tá só atuando. A alegria delas não vinha de dentro, do coração, era só teatro. E é aí que a Luísa, com aquele jeitinho sábio dela, explica o porquê. Ela diz que magia antiga não dá pra enganar. Existe uma diferença gigante entre a alegria falsa, que é tipo usar uma máscara, e a alegria verdadeira, aquela que nasce lá no fundo, que vem do coração mesmo. Aí a Luísa dá a dica de ouro. Ela diz que a alegria de verdade não precisa ser inventada, não precisa ser criada do nada. Ela já existe, dentro da gente. Às vezes ela só fica meio escondida, sabe? E onde a gente acha essa alegria? Nos pensamentos felizes, nas lembranças boas que aquecem o peito. A Bettina, ouvindo a amiga, fez exatamente isso. Fechou os olhos e parou de tentar sorrir. Em vez disso, ela começou a pensar no que fazia ela feliz de verdade. O sorriso da mãe dela, o cheirinho de rabanada saindo do forno, o barulhinho dos gatos correndo pela casa, a festinha de aniversário da cachorrinha dela, Pétala, os abraços das pessoas que ela ama. E quando ela se conectou com tudo isso, um calorzinho bom começou a crescer dentro dela. E pela primeira vez aconteceu alguma coisa. A porta gigante começou a vibrar bem de levinho. Uma luzinha fraca começou a correr pelos desenhos na madeira. Era o sinal. Elas estavam no caminho certo. A alegria de verdade da Bettina finalmente tinha tocado a porta. E bem nesse momento, a Bettina percebe outra coisa. Ela olha para Luísa, vê o sorrisão no rosto da amiga e a felicidade dela dobra de tamanho. Ela descobre que tem um tipo de alegria que ainda é mais forte. A alegria de ver quem a gente gosta feliz. E essa emoção foi tão pura, tão forte, que a porta inteira começou a brilhar com uma luz dourada super intensa. Agora era a vez da Luísa.
ela também mergulhou nos seus pensamentos felizes. E para ela, a alegria estava no som das páginas de um livro virando, no cheirinho de livro novo, na emoção de ouvir uma risada que vem do coração, no brilho do olho de alguém descobrindo uma coisa que parecia impossível, e naquela sensação boa de se sentir compreendida, sabe? Cada pensamento dela era uma luzinha a mais. E quando a alegria das duas se juntou, aquela alegria sincera, dividida entre elas, criou uma energia mágica. As guirlandas na porta acenderam, os sinos começaram a tocar uma música de festa e, de repente, clac! Aquele barulho alto, sabe, de fechadura se abrindo. A porta finalmente abriu. E o que tinha do outro lado? Nossa, era uma cena incrível. Um salão todo dourado, com uma luz quentinha e cheio de criaturinhas minúsculas, brilhantes e que não paravam de rir. Eram os Duendes da Luz. E eles estavam comemorando, dançando, super felizes por estarem livres. Aí, o duende que parecia ser o líder, com um sorriso bem sábio, foi explicar o que estava acontecendo. Ele disse que aquela porta era uma guardiã. Ela protegia a alegria mais pura que existe. E o que a Betina e a Luísa fizeram de tão especial foi lembrar a todo mundo de uma coisa super importante. A alegria de verdade vem da sinceridade, não é só fingimento. E então, elas descobriram a verdadeira missão. Aquilo tudo não foi só um teste. O espírito do Natal precisava delas. Parece que a alegria verdadeira anda meio sumida no mundo. E as duas foram as escolhidas para ajudar a reacender essa chama. E tão rápido quanto começou, a aventura acabou. A estrela na porta deu um último brilho e... puf! De novo. De repente, elas estavam de volta na sala de casa, do lado da árvore de Natal que continuava piscando tranquilamente. Parecia até que tudo tinha sido um sonho. Já de volta, a Luísa resumiu a lição que elas aprenderam de um jeito perfeito. Ela disse, magia combina com coisas simples. Às vezes a gente só precisa lembrar. E é isso, né? A magia mais forte não tá em feitiços complicados, tá nas coisas simples do dia a dia. O segredo é só a gente se lembrar de olhar pra dentro. E essa história termina com um convite pra gente pensar um pouquinho. A aventura da Betina e da Luísa mostra que todo mundo tem uma chave pra abrir portas mágicas. Então fica a pergunta no ar. Quais são os pensamentos felizes que abrem as suas portas?